bem-vindos à Banca de Quadrinhos, o seu espaço de cultura pop na TV. No programa de hoje nós recebemos Alex Smith e Caio Majado, os responsáveis por uma história em quadrinhos sobre orixás, as divindades africanas. E para começar bem o programa, o Rodrigo foi bater um papo com os realizadores de um documentário sobre o personagem Menino Maluquinho de Ziraldo. Ele era um menino feliz. Um documentário sobre o Menino Maluquinho. Estou aqui com os dois responsáveis, Pedro Ferrarini, Caio Tosi. Como é que veio essa ideia, gente? Como é um documentário? É raro a gente ver ainda documentários assim sobre um personagem, ainda mais um personagem de quadrinhos. De onde veio essa ideia? Teve um dia que a gente estava tocando um outro projeto, um outro documentário, e aí eu lembrei, até por conhecer bastante da história do Ziraldo e do Menino Maluquinho, eu lembrei que esse ano de 2010 o Menino Maluquinho faria 30 anos. Criado em 1980, né? Isso. Em 1980. Então 2010 estaria fazendo 30 anos e o Menino Maluquinho havia sido lançado em uma Bienal do Livro de São Paulo, em 1980. Aí uma manhã eu estava fazendo a barba, né? O livro assim, era uma vez um Menino Maluquinho. A gente acha que o filme tem uma força tão grande, não só por ser um registro documental dessa pessoa tão importante, mas também para a literatura brasileira, né? Deixar um registro importante como esse, de um cara que, a partir de um livro, se transformou efetivamente num autor infantil e com essa força toda que trouxe para a carreira da vida dele, né? E para um ícone da literatura brasileira. Quem aparece nesse documentário? Como é que é? Eles tem coisas históricas, a gente está vendo umas imagens aí, tem material histórico, como é que funciona? Quem mais aparece? Essa história do Menino Maluquinho é contada através do olhar do Ziraldo, 30 anos depois, contando tudo que aconteceu e colocando as impressões dele nessa história de sucesso, desde a criação, conta um monte de curiosidade lá de quando ele teve a ideia, fazendo a barba, enfim, algumas coisas peculiares dessa história. E, ao mesmo tempo, na Bienal, a gente foi conversar com o público, na fila. E na Bienal é emblemático, além de ter sido do Menino Maluquinho ter sido lançado numa Bienal, o Ziraldo nesse evento se tornou uma tradição, né? Porque na Bienal de São Paulo todas as tardes de autógrafo do Ziraldo duram 4, 5 horas. São filas quilométricas, é o principal atração das Bienais de São Paulo. Em cima disso eu queria perguntar uma coisa pra vocês, que eu tenho certeza que devem ter sofrido um pouco. Como é que vocês conseguem, é uma pergunta meio de jornalista que também trabalha com edição, como é que vocês conseguem editar o Ziraldo? Ele fala pouquinho, né? Tanto que a gente entrevistou ele, fez essa entrevista a eixo, né, com ele para ele contar a história, porque na Bienal não ia dar para entrevistar ele, né? E eu falava assim, a gente tinha um tempo determinado, e eu falava assim, Ziraldo, cara, só mais 3 perguntinhas. Ele falava, o problema não é você com as perguntas, sou eu com as respostas. Então cortar coisas do filme dele contando foi muito difícil. Tanto que no DVD que a gente fez, a gente colocou muitos extras, que talvez não necessariamente tinham muito a ver com a história do Menino Maluquinho, mas a gente falou assim, é tão legal ver ele contar a história, um sentimento dele, uma ideia dele sobre a família dele quando era criança e tal, e a gente precisava ter esse registro. Acho que esse livro vai vender muito, ele não deu outra. O mais importante da questão da divulgação desse filme é que, independente de qual forma ela seja, é interessante que esteja isso na mão de todo mundo que gosta de quadrinhos, porque é um registro muito interessante, forte, inteligente. Então, assim, o objetivo de divulgação nosso é que chegue ao máximo de pessoas que gostam realmente desse tipo de tema e que se envolvem da maneira como a gente se envolveu. Então, pra finalizar, a gente vai ver um trechinho aqui, né? De Ele Era um Menino Feliz. Fiquem com um trechinho. Ele faz livro muito legal. Você chora toda vez. Você se emociona. Não tem jeito. Claro, a intensidade da emoção, você vai ficando velho, você já fica mais acostumado com isso. Mas é muito emocionante.
tava eu lá na nossa entrevista que vocês acabaram de ver, né? Uma entrevista bacana, mostramos esse documentário sobre o Ziraldo. Eu tô saindo meu celular, eu olho, tem 32 chamadas não atendidas com o nome dele, dizendo assim, atendi, esqueci, anda assim. Era o Nelson Machado me ligando no celular. Aí eu falei, então se é o Nelson Machado, o cara que é sócio da banca, né? Tem privilégio. Chamou, não, vem cá que eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Cá estamos, Nelson. Rapaz, eu tenho a impressão que a galera da banca nem aguenta mais olhar minha cara por aqui, não. Imagina, pô, Nelson Machado é... Mano, se você não sabia, procura nos nossos vídeos mais antigos, você vai ver as matérias fantásticas que a gente já teve com o Nelson lá. Mas eu fiquei mesmo, eu pedi mesmo. Eles são meio duros, esse negócio de produção e tal. A gente tem que ficar implorando. Ai, diz que se anda assim, não custa nada, diz que se anda assim. Aí o cara atendeu, porque não tinha jeito, senão ele... Claro, né? Eu ia ficar infernizando. Falando desse jeito, como é que eu não ia atender, pô? Eu ia ficar infernizando, ligando pra casa dele aos prantos. Mas enfim, aqui estamos, né? Aqui estamos. E qual é essa novidade, Nelson? Sei que a novidade vai agradar bastante gente. Muita gente que você quer conhecer o Nelson um dia, você terá essa chance. Eu espero que sim, né? A novidade é a oficina de dublagem. A gente até manteve o nome Versão Brasileira, a Oficina de Dublagem. Olha que bonito, né? Causa um impacto, né? Então, é uma oficina que eu queria esclarecer essa história, porque muita gente acaba confundindo. Não é um curso! Então você não vou sair um dublador, Nelson? Não, você não vai sair de lá um dublador. Você vai sair de lá com grande conhecimento sobre dublagem e um pouco até de treino, porque, é claro, uma oficina não é uma coisa só expositiva. Tem uma parte que é contando coisas, explicando coisas, dizendo coisas, mas depois tem chamemos assim, mão na massa. No caso é boca na massa, mas vai ficar estranho, né, falar assim, né? É melhor não, é mão na massa. Mão na massa. Tá bom, mão na massa. Então, no caso, é mão na massa. Então, o pessoal vai treinar um pouco, vai fazer um pouco de dublagem, conhecer bastante de dublagem, saber da história, saber dos processos, da tecnologia. Isso em 8 horas de trabalho num dia só, certo? Que vai ser no dia 27 de março. Que é um domingo, né? Não vai para a balada no sábado, vai dormir cedo. Que horas do curso? Vai começar, não é um curso? É um curso, desculpa, é verdade, é oficina. Cole-se. Foi sem querer querendo. Não é um curso. É uma oficina. Deverá começar às 9 horas da madrugada. Isso. Mas aí, informações detalhadas mesmo, é melhor falar com a Áurea, que é quem cuida dessa parte toda. Que mais alguma informação importante que o Fred Flintstone quer dar pra gente? Não, eu só queria ir comer café do Mitossauro, mas a Vilma não preparou, então não dá pra gritar Yabadabadu hoje. Nenhuma, não. Mais uma coisa eu quero saber, como é que tá o nosso querido programa? O Papo com o Machado. O Papo com o Machado eu resolvi reduzir. Eu tava fazendo um programa de 1 hora, uma vez por mês. Mais ou menos uma vez por mês. Eu resolvi fazer programas de 15 minutos toda semana. Então, toda semana tem um programa novo lá. Continua sendo em www.tvcapricornio.com.br. Dá pra ver lá. Mas também tá no YouTube, que é youtube.com/Capricórnio TV. E agora o Carlão e o Rodrigo recebem no estúdio o Alex Smith e Caio Machado, responsáveis por uma novíssima HQ sobre os orixás. Salve, galera, começando mais um quadro Dicas e Novidades aqui da banca. Hoje temos convidados aqui, 2 convidados, Sim. Autores. Um é o autor da Tempestade Cerebral aqui, Certo. o outro da Consequências. É. E eles estão lançando um álbum juntos, 2 agora. Exatamente, que está Que é? aqui em minhas mãos aqui, Orixás, do Orun Awaiê, eu falei certo? Que não é a biografia em quadrinhos da banda Orixá. Não é. Não é. Não é? Exatamente. Caio Machado, Sim. ao seu lado, e ao meu lado, o pequeno Alex Smith. É isso que eu ia falar, a gente Maior quadrinista do Brasil, a gente não? distribuiu meio igual aqui, né? Ficou uma ponta com os gigantes, outra ponta com aquelas menores aqui, né? Tudo bem. Não é? E aí, vamos falar um pouco do que é o Orixás aí. Do que se trata, para quem não conhece ainda a história. Como é que foi? Vamos Vocês lá. ganharam um PROAC, né? O PROAC, que é o programa do governo, não é não confundir com aquele do governo federal, né? O PROAC é um programa de apoio à cultura do governo do estado de São Paulo. Já lançaram vários gibis bacanas. Como é que foi? Você já lançou um pelo PROAC? Já o Mistério da Mula Sem Cabeça, né, que foi de 2008, esse daí corresponde ao PROAC 2009. Certo. E como é que foi o trabalho? Quanto tempo você pesquisou para fazer isso?
Eu pesquisei por volta de uns 2 anos, né, que eu estava fazendo um trabalho onde eu necessitava de referências para um personagem, que no caso era o Ogum, né, e acabei gostando do tema. Né. Você chegou a fazer pesquisa em loco, tipo chegar lá numa casa de Umbanda, alguma coisa do gênero assim? Pra pegar a fonte dos caras, né? Pesquisa de campo, né? Ainda tudo isso é meio visto com um certo preconceito, né? As pessoas têm um pouco de uma visão meio equivocada das coisas. Então, foi até sobre a Umbanda, o que é macumba, o que é tal coisa. Foi a primeira coisa que eu consegui quebrar, foi esse preconceito, né? Porque a minha mãe, ela é baiana, né? Mas assim, ela tinha histórias assim, né? Então você cresce tendo medo de macumba. E eu descobri, através das pesquisas, né? Que a macumba nada mais é do que uma oferenda, né? Que eles chamam de ebó. E essa oferenda é como se fazia antigamente com os deuses gregos, como se fazia no Antigo Testamento, né? A diferença é que até hoje, não que a grega, né, ela até hoje ainda tem adeptos no mundo inteiro, né? Mas a africana, em vários países, tanto da África, né, claro, quanto da América do Sul, América Latina em geral, cultuam ainda os orixás. E você, Caio, como é que foi a parceria, como é que entrou pro projeto? Bom, então, foi mais ou menos assim. Quando eu lancei a Consequências, né? Certo. No lançamento, eu conheci o Alex Mir e ele tinha uma ideia de um projeto que era os Defensores da Pátria, né? Legal. Inclusive, é um projeto que terminei essa semana. Tem mais um projeto aí. Então, já temos coisa... Engatilhado. Não, mas os isso lançamentos que vocês vão lançar agora. Mas tudo bem. Não, esse ainda não, porque na verdade eu terminei a arte, só que falta ainda a letra, toda essa parte mais chatinha. E aí, no Defensores tem um personagem que é o Ogum, né? Tá. E o Alex tinha gostado da arte e falou, eu tô com outra ideia. Então assim, vamos parar um pouco que eu tenho umas ideias que ele tinha contato com um editor da revista Orixás, editora Minuano, né? E aí acabamos pegando o PROAC, aí eu fiz toda a referência visual veio da onde? Então, a referência foi complicada. Eu até brinco, né, que tinha horas que eu queria matar o Alex. Porque... Cara, quando você fala esse negócio também de uma coisa meio tipo deuses, isso não só, né? Aqui, como qualquer mitologia, você tem esse problema, né? Tipo, você não tem às vezes você não tem uma imagem, registro visual. Pois então, qual o problema que a gente teve? Uma, porque nós contamos as lendas. Então, assim, por mais que a gente fale em orixás e remeta a Umbanda, ao Candomblé e religiões, ele não é um álbum religioso, né? Nós contamos as lendas, né? Digo isso, inclusive, porque toda vez que a gente acaba falando em religião, sempre tem um outro que acha, nossa, vocês distorceram e não é assim que nossos deuses funcionam. Calma, não é bem por aí, né? A nossa intenção foi pegar as lendas mesmo e contá-las, né? Certo. Então, nós não podíamos pegar simplesmente o que acontece no Candomblé ou o que acontece numa outra religião, porque as fotos ou a imagem que nós temos é atual. Sim. Então você imagina que nós estamos contando o início de tudo. Né? Então, no começo tinha o nada e depois veio tudo. Então, você imagina, o que é desenhar o nada? Né? Difícil, né? E aí que eu queria matar o Alex. Porque no roteiro o Alex colocava assim, olha, não é preto, mas também não é branco, entendeu? Tá. Ok, né? Então, o que é o nada, né? Então, você imagina, começou daí, né? Tá certo. Então, pra você pegar... Uma ótima referência, né? Começa a partir do nada. E a gente fecha os olhos. E era engraçado, porque então nós vamos fazer os cenários. Temos que fazer o castelo. Tá, então tem o castelo lá do Deus, mas as referências que nós temos de castelo são castelos europeus. Sim. Então, como é um castelo africano? Não existe. Você tem que pensar em alguma coisa. Cara, então era muito complicado. Tinha gente que desenhava, porque existem várias imagens do Oxalá e o Dodum e todos o resto, né? Certo. E então qual que a gente ia fazer, né? Foi uma mistureba toda, pegar uma imagem aqui, pegar castelo, referência, como era na África. Mas agora a gente tem que chamar um intervalo, né? Sim, senhor. E na volta a gente vai comentar quadrinhos junto com vocês aí também e falar mais disso no projeto. Exatamente. Sai daí que a gente já volta.